Olá, oitavo ano, mais uma vez está aqui com a Pro Miriam e hoje nós temos o assunto vozes verbais. Vamos lá. Qual é a definição? O que vem a ser vozes verbais? As relações estabelecidas entre o verbo e o sujeito. Uma concordância. Então vamos lá. Vamos analisar quem pratica a ação, quem recebe esta ação e quem pratica e recebe ao mesmo tempo esta ação. Então eu já deixei em vermelho para poder chamar a sua atenção. As vozes verbais, para entender, nós vamos estar observando a relação entre o verbo e o sujeito. E nessa relação eu vou estar observando quem está praticando a ação, quem está recebendo a ação e quem ao mesmo tempo pratica e recebe esta ação. Como identificar as vozes verbais? Coloquei aqui 3 exemplos e vamos estar explicando. Prestem bem atenção porque vocês vão assistir esse vídeo várias vezes na realização da tarefa. Vamos lá. Primeiro exemplo, eu vou estar chamando a atenção para a voz ativa. A voz ativa, eu estarei observando quem está agindo. Vamos lá. Maria comeu o bolo. Quem foi que comeu o bolo? Maria. Ela está agindo, ok? Observe o verbo é comer, não é isto? Então o verbo determina que Maria comeu o verbo. Maria, neste momento aqui, ela está agindo. É uma voz ativa. Também eu vou estar chamando a atenção que Maria é o sujeito agente. Agente realmente aqui é junto porque é alguém que está realizando uma ação. Então, ela é o sujeito agente. Maria, ela que está agindo nesta ação aqui. Segundo exemplo, a voz passiva. Passiva é quem sofre a ação. O bolo foi comido por Maria. Quem aqui na frase, sofreu a ação de ser comido foi o bolo. Então, o bolo foi comido por Maria. A voz passiva aqui neste momento é o bolo. Quem é o agente paciente? Quem é que está sofrendo a ação? O bolo. A voz reflexiva, agindo e sofrendo ao mesmo tempo. Maria cortou-se. Observem, ela, além de ter praticado a ação, ela sofreu também nesta ação. Maria cortou-se. Sujeito, agente e paciente. Agente porque está agindo. Paciente porque está sofrendo a ação. Vamos lá. Transformando a voz ativa para a voz passiva. Aqui o sujeito, ele apresenta primeiro agindo. E eu vou passar essa transformação, eu vou transformar essa frase de modo que ele se tornará uma voz passiva, de agente para sofredor, não é isso? De agente para paciente. Vamos lá. Lucas limpou a janela. Quem está agindo aqui? Lucas. Lucas é uma voz ativa, ele está agindo aqui sobre a ação, sobre o verbo. Ele é um sujeito agente, porque ele que está agindo, ok? Lucas limpou a janela, ele que fez a ação de limpar a janela. Trocando aqui, eu posso fazer o seguinte: a janela foi limpa por Lucas. Observem, de objeto direto, que antes, olha, completava o verbo. E aqui era o objeto direto. De objeto direto, neste momento a janela tornou-se um sujeito. A janela foi limpa por Lucas. De que eu estou falando, a janela? Ela, neste momento, ela é a voz passiva. Ela está sofrendo a ação de ser limpa. A janela foi limpa por Lucas. Voz passiva, paciente, ó, sofrendo a ação. Lucas, antes, ele agia, voz ativa.
A janela está sofrendo a ação de ser limpa. Voz passiva. Se sofre ação, sujeito paciente. Se age, sujeito agente. A forma de exercitar-se. Eu fiz aqui, deixando cada um de uma corzinha aqui para poder fácil a identificação. E eu solicito também que vocês estejam fazendo em casa. Aí fica bem mais fácil o entendimento. Vamos lá. A voz ativa. Primeiro vai vir um sujeito, depois um verbo transitivo direto. Aquele verbo transitivo pede complemento direto, porque vai vir o seu complemento aí, o seu objeto direto, sem a preposição. Vamos ao exemplo? João comeu o bolo. Sujeito, João. Verbo transitivo direto, comeu. Objeto direto, o bolo. Por que voz ativa? João está agindo. João comeu. Agora vou passar aqui esta mesma frase de voz ativa para passiva. Vamos lá. Voz passiva vai sofrer ação. Sujeito, quem se tornou o sujeito agora? Ó, troquei. O bolo. Aqui eu troquei por uma locução verbal, ok? 2 verbos aqui. Foi comido. O bolo foi comido. Por quem? Por João. Agente da passiva, ok? Então vamos lá. Sujeito, o bolo. A locução verbal encontrada aqui foi comido. E por João, agente da passiva, que está fazendo, não é isso? Ajudando aqui, ó, nesta ação. Agente da passiva. Vamos lá. Então, fazendo a atividade e observando os textos.